Guy Gardner, Hal Jordan, John Stewart. Esses são alguns dos Lanternas Verdes mais famosos da DC Comics. Eles fazem parte de uma tropa que engloba seres de todo o universo, de vários setores do universo. E entre seres humanos e aliens, nós tivemos muitos Lanternas Verdes altamente bizarros. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Os 10 Lanternas Verdes mais estranhos da história. E aí galera rocheira, beleza? Hoje nós vamos falar de Lanterna Verde. O Lanterna Verde, que apesar de ser conhecido como o herói, né, o Hal Jordan, ele na verdade é parte de uma enorme tropa. É a tropa dos Lanternas Verdes que patrulha todo o universo. Cada setor tem o seu Lanterna Verde responsável por proteger os seres vivos que vivem naquela região, e eles usam o poder do anel dos Lanternas Verdes. Esses anéis, eles geram vários construtos dependendo da força de vontade e da criatividade de quem o usa. Apesar da maioria dos Lanternas Verdes serem formados por aliens com aparência mais humanoide ou até mesmo por seres humanos, várias figuras no mínimo estranhas já conseguiram ter acesso ao anel do Lanterna Verde. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Então, sem mais delongas, vamos começar primeiro com o Mogo. O Mogo, ele é um Lanterna Verde que fez a sua estreia na revista do Lanterna Verde, volume 2, número 182, de 1985. Ele é responsável por cuidar do setor 2261. A coisa curiosa a respeito do Mogo é que ele é um planeta. Sim, ele é um planeta vivo. Ele tem um anel de Lanterna Verde ao redor dele. Esse anel é composto pela vegetação do planeta, que assumiu o formato de uma faixa, e das nuvens na sua atmosfera, que adquiriu o formato do Lanterna Verde. Apesar de ser uma figura muito bizarra, né? Afinal de contas a gente tá falando de um planeta inteiro vivo. O Mogo, ele é um dos Lanternas Verdes mais importantes, porque é ele que manda os anéis para os escolhidos. E é em cima dele que muitos Lanternas novatos começam seu treinamento para se tornar Lanternas Verdes. Então você tem um integrante que não é só um integrante, mas ele também é um campo de treino. O próximo da lista, o número 9, é o Hot Lop Fan. O Hot Lop Fan, ele fez a sua estreia na revista Contos da Tropa dos Lanternas Verdes, anual número 3, de 1987. E ele foi idealizado por ninguém mais, ninguém menos do que Alan Moore. Ele é responsável pelo setor 911, e a coisa mais curiosa do Hot é que ele vem de uma área do universo conhecida como Profundezas Obsidianas, que é um local onde não existe nenhum tipo de luz, e ele não tem noção do que é uma cor. Ele nunca viu cores, ele é cego, e como no lugar dele não existe cores, não existe luz, então ele não sabe como funciona uma lanterna verde. Só que aí, quando ele foi treinado, ao invés de ele usar uma lanterna verde no anel, ele passou a usar um sino, o que faz com que ele seja o Lanterna Verde mais único, assim, porque o símbolo dele não é um símbolo de uma lanterna, de um lampião, ao contrário dos outros lanternas, mas sim de um sino. Então basicamente ele tem toda essa temática do sino ao invés das lanternas, e isso acaba influenciando inclusive no seu juramento, que é diferente do juramento dos outros lanternas. O juramento dele é o seguinte: no mais alto som ou no silêncio profundo, meus ouvidos ouvem o menor som do mal. Deixar aqueles que por sentença de pedágio do mal, cuidado com o meu poder, o sino da F-Sharp. O sino da F-Sharp é, no caso, a arma que ele utiliza. Do Hot Lop Fan, nós vamos para o número 8, que é o Amanita. É uma Amanita que fez a sua estreia na revista Lanterna Verde volume 3, número 20, de 1992. Ele é responsável pelo setor 3100, e a coisa bizarra sobre ele é que ele é um fungo. Sim, ele é um cogumelão, que tem a lanterna na cintura dele. Ele vive num planeta chamado Muscaria, que é um planeta pântano. Uma das características do Amanita é que ele tem um metabolismo muito lento. Então, consequentemente, conversar com ele é um verdadeiro exercício de paciência, porque ele raciocina devagar
e ele se comunica devagar, ele fala bem devagarinho. Isso se deve em boa parte também pelo fato dele ser bastante idoso. Reza as lendas, né, lá em Oa, no mundo dos Lanternas Verdes, que ele é mais antigo do que os próprios Guardiões, que foram os responsáveis por criar os Lanternas Verdes. O próximo Lanterna Verde bizarro é a Olapet. A Olapet, ela fez a estreia na revista da Tropa dos Lanternas Verdes, número 217, no ano de 1987. Ela é responsável pelo setor 345. A Olapet é essa figura que vocês estão vendo aí. Ela é um tipo de planta bizarra e ela tem uma historinha bastante curiosa, porque ela de certa forma é imortal. Ela carrega uma bolsinha, né, uma sacolinha, e aí dentro dessa sacolinha existe uma semente. Depois que ela morre, a mente dela é transferida para essa semente, e aí ela passa pelo processo de crescimento tudo de novo. Então ela tem esse ciclo de nascer, crescer, morrer e ir para a semente, crescer, morrer e etc. Muitos acabam fazendo pouco caso da Olapet por causa dessa aparência dela, que é bem bizarra. Ela parece um monte de feno com meio que um saco ali com o logo da Lanterna Verde. É bem bizarro mesmo. Só que ela é bastante poderosa, né? Bastante habilidosa com os poderes do Lanterna. Então muita gente acaba se dando mal por subestimar a Olapet. O próximo é o número 6. E o número 6 é um personagem bem conhecido de todos nós, porque é o Patolino. Sim, o Patolino já foi Lanterna Verde. Claro que ele não é oficial, ele não é um Lanterna Verde oficial. Isso aconteceu na série animada do Duck Dodgers. Duck Dodgers nada mais é do que o alter ego do Patolino, que é um super-herói espacial e que participa de várias missões pelo universo, missões com um teor bastante cômico. Em um dado momento no episódio de Green Lantern, que seria meio que um trocadilho de Green Lantern, Lanterna Verde, com Looney de Looney Tunes, as roupas do Duck Dodgers, o Patolino, e do Hal Jordan, né, Lanterna Verde, elas são trocadas na lavanderia. E aí o Patolino ele acaba ficando com a roupa do Lanterna Verde, com um anel do Lanterna Verde. Ele se torna um Lanterna Verde. Ele, inclusive, se une aos outros Lanternas Verdes. Eles têm uma luta lá contra a Tropa Sinestro, e o Patolino consegue derrotar a Tropa Sinestro junto com os outros integrantes dos Lanternas Verdes. É bem curioso isso, né? Ver o Patolino sendo um Lanterna Verde. Depois de algum tempo, o Hal Jordan aparece com a roupa do Duck Dodgers. Depois do tempo, o Hal Jordan aparece com a roupa do Duck Dodgers e eles acabam desfazendo o engano, eles acabam trocando de volta as suas roupas, mas por um breve momento o Patolino foi o Lanterna Verde. Bom, vamos continuar aqui a nossa lista, mas antes eu gostaria de pedir o seu like. Eu gostaria de pedir que você desse like nesse vídeo e aproveite e você se inscreve no nosso canal com o sininho ativado, tanto para nos ajudar a gente a crescer e a conseguir abater a nossa meta de 100 inscritos até o meio do ano, como também para você se informar sobre vários temas da cultura nerd. Aqui tem vídeo toda quarta e sábado, com vários temas muito legais a respeito de vários aspectos da cultura geek, games, quadrinhos, anime e etc. Então se inscreve no nosso canal com o sininho ativado e aproveite também e convide seus amigos para conhecer o nosso canal. Beleza? Então vamos continuar com a lista. Número 5 nós temos o Chaselon. O Chaselon ele fez a sua estreia na revista do Lanterna Verde, volume 2, número 9, de 1961. Ele é responsável pelo setor 1416 e veio do planeta Barril 3. O Chaselon ele é basicamente um cristal. Ele é um pedaço de cristal que, para poder lutar, ele tem essas partes mecânicas, né, que é colocada junto com ele para ele poder se locomover e poder lutar. O Chaselon ele tem 13 sentidos, ao contrário dos sentidos que a gente tem, que umas pessoas dizem que é 5, outras dizem que é 6. Parece que não, no universo DC são 6, se não me engano. Mas o Chaselon ele tem 13, né, mais do que o dobro
dos sentidos que um ser humano comum tem. Mas isso não muda o fato dele ser altamente bizarro, né? Ele é um pedaço de cristal com vários pedaços de robôs, então é bem bizarro mesmo. Mas será que existe algum Lanterna Verde, alguma figura que consegue ser tão bizarra quanto o Chaselon, quanto um cristal? E pode apostar que sim. Não é à toa que o Chaselon está apenas na 5ª posição. Inclusive, o próximo nome da lista é um dos mais bizarros de todos, o número 4, que é o Biox. O Biox, ele fez a sua estreia na revista da Tropa dos Lanternas Verdes, Recharge, número 5, lançado em 2006. O Biox é basicamente o que o nome dele já indica. É uma caixa. Sim, é uma caixa. O Lanterna Verde Biox, ele é basicamente uma caixa. Inclusive, ele é o único Lanterna Verde que é um objeto inanimado. Apesar de ser uma caixa senciente, é uma caixa. Então é um negócio altamente esquisito, porque você tem um Lanterna Verde que é basicamente uma caixa. Gente, é uma caixa, gente. Muitas informações não foram dadas sobre o Biox, não se sabe nem qual é o setor que ele cuida. O fato é que em uma das histórias que ele aparece, ele trabalha junto com o Kilowog. O Kilowog, ele acaba comandando o Biox para que eles juntos consigam derrotar a Tropa Sinestro. A Tropa Sinestro que são os grandes inimigos dos Lanternas Verdes. E aí nós chegamos no nosso pódio. E aí o que é que pode ser mais bizarro do que uma caixa sendo Lanterna Verde? Pois bem, que tal um vírus? Pois é, o próximo integrante dessa lista é o Lislipon, que é um vírus. Ele é um vírus de varíola que trabalha como Lanterna Verde. Ele fez a sua estreia na revista do Lanterna Verde, volume 2, número 188, lançado em 1985, e é responsável pelo setor 119. É bem o que eu disse, o Lislipon, ele é um vírus. E para piorar ainda mais as coisas, o arquirrival dele é outro vírus, né? Um vírus que faz parte da Tropa Sinestro, chamado de Despoteles. Em uma das lutas contra a Tropa Sinestro, o Despoteles ele acaba infectando alguns integrantes da Tropa dos Lanternas Verdes. E aí, para salvar esses integrantes da tropa, o que é que eles fazem? Eles injetam o Lislipon para haver uma guerra dentro do corpo desses lanternas, entre o Despoteles e o Lislipon. Então é uma coisa bem curiosa você ver dois vírus se enfrentando dentro de um corpo de uma pessoa. Caramba, meu, os caras são muito criativos. O número 2 é o Collective. Collective, ele estreou na revista Contos da Tropa dos Lanternas Verdes anual, número 3, de 1987. Ele é responsável pelo setor 1287. Em um dado momento, o Lanterna Verde Toteuka, o Totuk, ele estava prestes a se aposentar e aí ele precisava passar o anel dele adiante. Então ele foi até o planeta Valstan C5 para encontrar o seu substituto. E ele chegou lá, procurou e não encontrou ninguém. E até que em um dado momento aparece uma fera em formato de pássaro, e essa fera acaba sendo consumida por vários pontinhos que se reúnem e consomem esse monstro. E aí é nesse momento que o Totuk vê que aqueles pontinhos amarelos são na verdade seres vivos e que fazem parte de uma consciência una conhecida como o Collective. E aí ele descobre que é o Collective que vai ser um novo Lanterna Verde. Sim, o Collective nada mais é do que um monte de pontinhos, um monte de criaturinhas pequenininhas que agem em conjunto, como se fosse um enxame de abelha. E aí ele deixa ser consumido pelo Collective. E aí o Collective se torna um novo Lanterna Verde daquela área. E aí muita gente pode subestimar, né? Porque afinal de contas é um monte de pontinhos, de esferinhas e bichinhos pequenininhos e tal. Mas o setor 1287, que é o setor do Collective, é considerado um dos setores mais seguros do universo, justamente pelo fato de que o Collective consegue se espalhar muito bem por esse setor. Então, sempre quando aparece alguma ameaça, ao contrário do que acontece com outros Lanternas Verdes, que precisam ir lá até a ameaça para
para enfrentá-la, o Collective já está lá, porque ele está espalhado pelo seu setor. Bom, vamos falar agora do Lanterna Verde mais bizarro, mas primeiro eu gostaria de falar de algumas menções honrosas. A primeira menção honrosa é o Circa 2029, ele que apareceu pela primeira vez na revista The Last Days of Animal Man, ou Os Últimos Dias do Homem Animal, lançado em 2009. O Circa 2029 ele é uma baleia, e não apenas ele é uma baleia, mas ele é uma baleia que voa, então é uma baleia que vive fora d'água. Ela apareceu basicamente para salvar o Animal Man, o Homem Animal, que tinha perdido seu poder, sua capacidade de voar e estava caindo, estava em queda livre, e ela apareceu para salvá-lo. Então ela não entra nessa lista, mas fica aqui a menção. A próxima menção é o Sharkwhip, não sei como é que fala o nome dele. Ele apareceu na revista do Lanterna Verde, volume 2, número 150, de 1982. O Sharkwhip é esse troço aí que vocês estão vendo, né? Essa coisa aí muito linda, né, para não dizer o contrário. E basicamente o que eu tenho para falar sobre ele é que essas esferas que estão na parte de cima é por onde ele raciocina, é por onde ele pensa. E aí em uma luta, uma dessas bolinhas se danificou, e aí ele perdeu a habilidade de usar o poder da lanterna, né, o poder do anel. Então o cara é uma lanterna verde, quer dizer, essa coisa aí é uma lanterna verde, mas não consegue nem usar os poderes por conta desse problema que ele teve. A última menção é o Chip, que apareceu no quadrinho do Lanterna Verde, volume 2, número 148, de 1982. O Chip é um esquilo, vem do planeta Ulven. Eu acredito que a pronúncia seja essa. E ele vive no planeta onde todo mundo é esquilo. Vários esquilos que andam e falam. Basicamente o que tem de bizarro nele não é nem tanta questão dele ser um esquilo, né? Porque no universo que tem humanos como Lanterna Verde e aliens e etc, ser um esquilo ser um Lanterna Verde não é uma coisa muito bizarra. O que é mais bizarro é a história dele. Porque na Crise das Infinitas Terras, a linha do tempo dele é apagada. Ele vai para outra linha do tempo. Nessa linha do tempo, a namorada dele, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela se casou com Dull, que é o melhor amigo dele. E aí ele ficou, obviamente, todo desgostoso, porque a esposa dele se casou com um melhor amigo, né? Não era namorada, era esposa já. E aí ele acaba indo morar na Terra, ele acaba indo viver na Terra junto com o John Stewart, porém em um dado momento ele morre atropelado por um caminhão. Agora vamos falar do Lanterna Verde mais bizarro de todos, que é o The Krutz RRR. Ele fez a sua estreia na revista do Lanterna Verde, volume 2, número 188, de 1985. Ele é o responsável por cuidar do setor 188, né, 188. O que aconteceu? Um matemático chamado Tim Fry, ele queria teorizar que a força de vontade poderia ser representada através de uma equação matemática e não por um sentimento, não por um desejo humano. E aí ele fez essa teorização, e essa teorização deu origem ao The Krutz RRR. O que é o The Krutz RRR? É uma equação. Sim, o The Krutz RRR é uma lanterna verde que é uma equação matemática. Sério, não tem como nem caixa, nem vírus, nem bolinha, nem baleia, nem nada do tipo superar isso. A Lanterna Verde é uma equação matemática. Isso é muito bizarro. E aí o The Krutz, ele tem um hábito bem peculiar, porque ele costuma lobotomizar os inimigos, né? Ele costuma entrar na mente dos inimigos e costuma apagar todas as memórias dele, algo que não é muito bem quisto lá em Oa, né, entre o pessoal dos Lanternas Verdes. Muitos dos guardiões têm dúvidas a respeito das ações do The Krutz, porque sempre quando algum inimigo entra em contato com essa equação, ele vai lá e apaga toda a mente do inimigo. Cara, é equação, né? Depois é japonês, é que é bizarro. Bom, essa foi a lista dos 10 Lanternas Verdes mais bizarros já feitos pela DC Comics. Você se lembra de mais algum? Comente aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro de nossas atualizações. Aqui toda quarta e sábado tem vídeo de nerdice. Eu pretendo trazer ainda mais vídeos. Então, para você ficar por dentro das nossas atualizações,
só se inscrevendo com o sininho ativado. Compartilhe esse vídeo com a galera, né? Principalmente com o pessoal que gosta da DC Comics e o pessoal que gosta do Lanterna Verde, né? Para que eles conheçam sobre esses Lanternas Verdes muito peculiares, certo? Pronto, então é isso. Valeu!